E aí eu queria tentar desmistificar um pouco a ideia de Bíblia para nós, porque isso é muito relevante. Quando a gente pensa em Bíblia, a gente assimila com outras religiões. Então toda religião tem o seu livro sagrado. Toda religião, ou quase todas, tem o seu livro sagrado. Só que Obrigado, Thales. O que diferencia a Escritura, a Bíblia, de qualquer outra religião? O que diferencia é que isso aqui é pessoal. Isso não vem de uma força impessoal. A Bíblia, ela é pessoal. Por quê? Porque é um Deus pessoal, que se comunica, que tem vontades, que tem desejos, que se ira, que tem compaixão. Ele se revelou ao ser humano. E ele se revelou ao ser humano e o ser humano registrou essa revelação. Então isso é a Bíblia. A Bíblia é o reflexo de um Deus pessoal. Então quando a gente fala viver centrado na palavra, nós não estamos falando em viver centrado em doutrinas religiosas, em regras morais. Não estamos falando isso. Nós estamos falando em viver centrado em Deus, que é pessoal. É diferente. Isso é radicalmente diferente. Isso faz toda a diferença. Porque cumprir regras é muito mais fácil do que se relacionar com alguém. Cumprir regras é muito mais fácil. Se você pega as religiões orientais, é um conjunto de regras. E aí a pessoa, o objetivo dela é ter uma vida melhor, mais agradável, ter sensações melhores, viver melhor na vida. Só que isso é muito pobre, porque a vida não acaba no túmulo. E ter um conjunto de regras só para viver bem aqui durante os poucos anos que a gente tem na Terra, isso é muito pouco. Agora, viver centrado na Escritura, na Palavra, é se relacionar com um Deus pessoal. E que, por sinal, é um Deus indomável. É um Deus que contraria as nossas vontades. Em muitos casos, em quase todos. Porque nós temos uma inclinação ao pecado. E Deus é santo. Então, praticamente toda a nossa vida de relacionamento com Deus é uma vida de confronto. É uma vida de confronto de ideias. Nós queremos, nós ansiamos por algo e Deus quer e anseia por algo diferente. E nós que temos que nos adequar. Porque Ele é Deus e nós não somos. E muitas religiões transformam o homem em um Deus. Porque é o homem no centro. E não é Deus no centro. Então essa é a diferença do cristianismo. Essa é a diferença da fé cristã. E a segunda grande diferença da fé cristã é que Deus veio à Terra. Nenhum Deus de nenhuma religião veio à Terra. Entrou na história. Hoje nós vivemos no ano de 2019 exatamente porque o nosso Deus entrou na história. Alá não entrou na história. Os deuses do hinduísmo não entraram na história. Shiva não entrou na história. Shiva é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma ideia. E inclusive nós temos registros históricos disso, para os mais céticos. Então Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma ideia. Por isso a gente não pode viver a nossa vida de qualquer maneira. Porque Jesus é uma pessoa. E se você é casado, ou se você tem um namorado, ou se você se relaciona com seus pais, você sabe como é difícil se relacionar. O relacionamento é algo difícil. Por isso que o ser humano tem cada vez mais desgostado da própria humanidade. E um fenômeno da atualidade são as pessoas valorizarem mais os animais do que as pessoas. É muito comum. Tem um vídeo muito interessante de uma crítica de uma mulher que vê um mendigo com um cachorro e a mulher fala, nossa, tadinho. Aí o homem começa a fazer cara de triste, né? Aí ela fala, como que chama? Aí ele fala o nome dele. Ela, não, o cachorro. E ela começa, nossa, eu vou te dar todo o meu dinheiro, você leva ele no veterinário?
É uma crítica muito pontual, porque a humanidade tem se iludido com a humanidade, e aí, como o homem é mau por natureza, ela se frustra, cria expectativas acima daquilo que nós somos. E as pessoas têm abandonado relacionamentos, porque é difícil se relacionar. E esse é o diferencial da fé cristã. A fé cristã, por isso que o cristianismo não é uma religião, inclusive. Porque religião é o homem buscando se religar a Deus. Religião vem do latim religare. A fé cristã é Deus que busca o homem. É totalmente diferente. É o oposto. Nós não fomos em busca de Deus. Porque Deus ele é tão grande que se a gente, pelas nossas forças, a gente não conseguiria achá-lo. Mas Deus, em sua misericórdia, se fez carne e veio buscar o homem. Então, por isso que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então isso é a fé cristã. Isso é viver centrado na palavra, centrado em Cristo, centrado no que Ele pensa, centrado no que Ele quer. Isso é viver centrado na palavra. E por que então a Bíblia deve ser central na nossa vida? Primeiro, porque Deus disse que tem que ser assim. Em segundo, para que tenhamos um critério de verdade. Irmãos, existem mais de 10 mil religiões. E existem sinais miraculosos em várias religiões. Se você jogar no YouTube Dr. Fritz, você vai ver um homem que diz que recebe um espírito de um médico chamado Dr. Fritz, que já morreu. E esse homem faz cirurgias espirituais, né, que eles chamam, e as pessoas saem de lá curadas em muitos casos. Ele faz cirurgia do coração sem anestesia. Isso são sinais. Isso são prodígios. Existem sinais não só dentro da comunidade cristã, existem sinais em todas as religiões praticamente. Agora, se a gente não tiver um critério de verdade, nós vamos nos perder, como muitas pessoas se perdem. Elas olham os sinais e veem, olha, isso é sobre-humano, e se entrega. Só que isso, de fato, é sobre-humano. A questão é de onde vem isso? De onde vêm esses sinais? Então, vamos focar primeiro no primeiro ponto. O que a Bíblia diz sobre ela mesma? O que Deus diz sobre si próprio? Abra comigo em Atos 2:42. Esse é um texto fundante para nós, inclusive está no nosso pacto de membresia, faz parte dos nossos valores enquanto comunidade. João 2:42. Atos 2:42, desculpa. Atos 2:42. Atos 2:42. Eles, os primeiros cristãos, se dedicavam ao ensino, à doutrina dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Isso são 4 pilares fundantes da nossa comunidade: ensino, comunhão, partir do pão e orações. Ensino é doutrina, é entendimento, é conhecimento, é buscar saber como as coisas são, o que Deus pensa, o que Ele quer. Isso é ensino. Então o ensino, a doutrina dos apóstolos, era um fundamento da igreja primitiva. E vai um pouquinho mais para frente, Atos 17. Atos 17, versículo 10. E desde o início, a comunidade cristã era uma comunidade que prezava pelo ensino, prezava pela doutrina. Atos 17, verso 10. Logo que anoiteceu, enviaram Paulo e Silas para Bereia.
Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, esses irmãos de Bereia, eles eram mais nobres, por quê? Porque o que Paulo falava, por mais que ele tinha autoridade apostólica, ele é um homem, como todos nós somos homens, e Deus está acima de todo homem. Por isso, eles não se dobravam cegamente ao que Paulo falava ou ao que qualquer outro pregador ensinava. Eles examinavam as Escrituras, porque Deus já tinha se revelado desde Abraão até o tempo deles. Então Deus já tinha revelado aquilo que ele é, aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer que as pessoas façam, como ele quer que nós o adoremos. Então já existiam revelações, todo o Antigo Testamento já tinha sido escrito até aqui. O Novo Testamento começou a ser escrito. Então esses irmãos colocavam a Escritura acima da tradição, acima do que Paulo falava, acima do que qualquer outro apóstolo falava, porque eles eram homens como nós. Eles não estão acima de Deus, por mais que eles eram apóstolos, eles não estavam. Ou seja, desde o início da igreja, a igreja, ela se centra na palavra. Por quê? Porque a palavra é a revelação de Deus, e a revelação de Deus tem primazia sobre qualquer afirmação humana, porque Deus é Deus e nós não somos. Aí às vezes a gente esquece disso. Nós não somos Deus, com D minúsculo. Deus é Deus, e Ele tem a palavra final. É Ele quem manda. Ele criou o universo, Ele é quem manda. Nós não criamos nada, nós não temos poder de mandar. Nós apenas nos submetemos ao que Ele fala. E desde o início da igreja, ela considera toda a Escritura como Escritura, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais óbvio, porque os apóstolos tiveram contato com Jesus e descreveram aquilo que eles viram e ouviram, e deram a vida por isso. Agora, o próprio Jesus fala em João 17:17, quando ele está orando pelos discípulos, ele fala o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus testificou o Antigo Testamento como Escritura, como verdade, como regra de fé e prática. Então toda a Escritura, como Paulo diz, é inspirada por Deus. Inspirada por Deus através de homens que trazem as suas características. Então toda a Escritura, nós temos que viver centrado em toda a Escritura e entendê-la de forma harmônica e coerente, né? Como a gente vem estudando nas aulas de interpretação bíblica. E um outro texto que eu queria lembrar é 2 Timóteo 3, que fala sobre o tempo. A Escritura, ela tem que ser introduzida na nossa vida desde a mais tenra infância, desde a mais tenra idade. 2 Timóteo 3,14. Olha que interessante. Paulo falando a Timóteo: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe que o aprendeu, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, Timóteo, desde criança, era instruído nas sagradas letras pela sua avó Lloyd.
E um comentário da NVI diz que as crianças os judeus começavam a estudar a Torá com 5 anos. Desde os 5 anos, os judeus estudavam a Torá. Começavam a estudar a Torá com 5 anos. E, ao que tudo indica, Timóteo começou antes disso. Ou seja, a Escritura ela tem que fazer parte desde a mais tenra idade dos nossos filhos. Porque isso vai começando a formar a visão de mundo deles. Eles precisam olhar para todas as áreas da sociedade a partir de uma visão da Escritura. E isso faz todo sentido. Porque ou a gente ensina os nossos filhos em casa, ou eles vão ser doutrinados por outras filosofias, outras formas de enxergar o mundo, na escola, na rua, em qualquer outro lugar. Eles já precisam levar esse raciocínio antecipado, esse preconceito, essa cosmovisão, essa forma de enxergar o todo. Nossos filhos já precisam chegar na escolinha com uma visão de Deus formada no seu interior. Porque aí, se o professor, se os coleguinhas trouxerem ensinos que contradizem a Escritura, eles vão se sentir incomodados. Eles não vão assimilar aquilo de forma imediata. Porque dizem os psicólogos que até, se eu não me engano, 6 ou 7 anos, alguém me corrige, os educadores aí, a criança, até 7 anos, a criança assimila tudo que ela ouve. Ela não tem senso crítico. Vai no automático. Por isso a importância desse auxílio dos pais na primeira infância. E isso tem que ser desde o início, tem que ser precoce. O ensino da Escritura tem que começar desde cedo. Ensinar a orar, ensinar a agradecer. Todos os princípios que a Escritura traz para nós. E o segundo ponto. Então, por isso que a Bíblia tem que ser o centro da nossa vida. Por quê? Deus diz que tem que ser assim. A nossa vida tem que ser centrada nele. Desde o início, desde a mais tenra infância. E o segundo ponto é para termos um critério de verdade. Porque se não tivermos um critério de verdade, nós caímos no relativismo que a gente vê nos nossos dias. Tudo é verdade. Ninguém tem a verdade. Isso é o que dizem. Mas Jesus disse que Ele é a verdade. Ou seja, existe um conflito de ideias entre o espírito da nossa época e a revelação de Deus. Jesus diz que Ele é a verdade. Ele não diz que Ele é uma verdade. Jesus disse em João 14,6 que Ele é o caminho. Ele não diz que Ele é um dos caminhos. E isso faz toda a diferença. Porque nos nossos dias, o sentimentalismo tem levado, inclusive os cristãos, a abraçarem essa ideia. Não, todas as religiões levam a Deus. Qualquer religião leva a Deus. Mentira. Porque nenhuma religião leva a Deus. Somente quem leva a Deus é uma pessoa. Religião é uma ideia. Só quem leva a Deus é uma pessoa que teve contato com Deus desde o princípio e que era Deus desde o princípio, que é Jesus. Só Jesus. E foi o próprio Jesus quem disse isso. Não somos nós que estamos falando. O próprio Cristo falou isso. Nós vivemos numa era de sentimentalismo, onde cristãos têm abraçado essas falsas ideias. Então nós precisamos de um critério de verdade. E a Escritura é o nosso critério fixo e imutável, porque Deus não muda. Então tudo que a gente quiser saber sobre verdades, tanto principalmente espirituais, do mundo espiritual, a Bíblia é o nosso critério. A gente precisa olhar para ela e comparar tudo à luz dela. Porque senão nós caímos numa torre de Babel. E como então explicar esses eventos sobrenaturais que acontecem nas outras religiões? Abra comigo em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Êxodo 7, 8.
Olha que interessante, gente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés foi chamado para libertar o povo. E aí Deus fala o seguinte: olha, quando você estiver de frente para o faraó vai falar o seguinte: olha, me faz um milagre para eu saber se vocês estão vindo em nome de Deus mesmo. E aí Deus fala com Arão para jogar a vara dele, e a vara vai se transformar em serpente. Agora olha o verso 12. Não, minto, vamos continuar no 10. Moisés e Arão se dirigiram ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O que está acontecendo aqui, gente? Moisés, que tinha contato com o Deus Criador dos céus e da terra, fez um milagre diante de Faraó, e o Faraó chama os seus magos, os seus sábios que praticavam ciências ocultas, e eles fazem a mesma coisa. Ou seja, eles jogam as varas deles, e as varas deles também se transformam em cobra. Ou seja, não é só Deus que realiza, entre aspas, sinais e prodígios. Não é só Deus. Por quê? Porque quando a gente lê toda a Escritura, a gente entende que Deus, antes da criação do mundo, Deus existia junto com os anjos. E desses anjos, um deles se rebelou, que é Lúcifer. E ele caiu. E junto com ele caiu muitos outros anjos, que seguiram ele, que a gente chama hoje de demônios. Então, no mundo espiritual, existe um reino do bem e um reino, entre aspas, né? Existe um grupo do mal. Existe Deus e os seus anjos, e existe Satanás e os seus anjos caídos. Ou seja, se nós formos nos guiar apenas por sinais e prodígios, nós corremos um grande risco de estar seguindo doutrinas de demônios. Porque os magos fizeram a mesma coisa. Então, por isso que a gente não pode se impressionar com sinais e prodígios. E o próprio Jesus nos alertou: no fim dos tempos, o anticristo realizará sinais e prodígios e enganará, se possível, até os eleitos. Ou seja, o anticristo também vai fazer sinais e prodígios. Mas isso não vem de Deus. Inclusive, Satanás usa isso para enganar as pessoas. É isso que ele quer: roubar, matar e destruir. Então ele vai usar todas as ferramentas que ele tem. E quando ele cai, ele não perde os seus poderes. Eles ainda são anjos. Eles ainda são seres espirituais, que andam ao nosso derredor, procurando alguém para destruir. É isso que a Escritura diz. Então, existe um reino do mal no mundo espiritual. Existe um grupo do mal. Por isso nós não podemos nos iludir com sinais miraculosos. Nós temos que passar tudo isso pelo filtro da Escritura, da Palavra de Deus. Vai um pouquinho mais à frente, Deuteronômio 13. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio 13. Olha que interessante. Deus falando: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, sinais. Se alguém faz predições por meio de sonhos, isso é um sinal. Isso não é algo humano, isso é algo sobre-humano. Ok? Se alguém aparecer no meio de vocês, um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, ou seja, se o que ele falou der certo, se o que a mãe de Iná falou se cumprir, é basicamente isso. Porém, se ele disser:
Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem. Vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Gente, isso aqui é maravilhoso. O que Deus está falando para o povo? Olha, se aparecer alguém no meio de vocês que realiza sinais e prodígios, mesmo se esses sinais se cumprirem, porém, se ele desviar vocês do caminho, não sigam ele. É Deus alertando o povo para pensar: olha, não sigam sinais, sigam aquilo que eu já revelei. Sigam o Senhor, sigam ao Deus de Israel. Não sigam sinais e prodígios. Por quê? Porque sinais e prodígios sem a crença correta não vale de nada. É isso que Deus está falando. Por isso que nós temos que olhar para a nossa cultura, para todas as religiões que se amparam em sinais e prodígios, e olhar com um olhar crítico para eles. Porque muitos têm caído nesse falso engano de seguir sinais e prodígios. Por isso que nós não seguimos tradições. Nós seguimos a Escritura. Nós seguimos a palavra de Deus. Porque ela é o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Tradições mudam. Tradições se deturpam. Por quê? Porque tradições são costumes que vão passando de pessoas para pessoas, de épocas para épocas, e em algum momento, como um telefone sem fio, elas perdem totalmente a configuração inicial. Por isso que há uma divergência entre protestantes e católicos, nesse quesito. Porque os protestantes dão ênfase à Escritura, e os católicos se abrem para a tradição. Só que isso é um problema isso é um risco muito grande. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Qual é o problema de nós seguirmos a tradição? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então nós não nos guiamos por sinais. Porque o sinal ele tem que ser acompanhado com a crença correta, com a doutrina correta. Sinal por si só não fala nada, se aquilo é de Deus ou não. E agora vamos entrar em outro ponto. Não seguimos tradições. Por quê? Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,15. 2,15. Vamos começar do 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Peraí, eu estou em primeiro ou segundo? Eu estou no texto errado, gente, desculpa. Tessalonicenses. Estou em Colossenses. 2 Tessalonicenses 2,15. 14. Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, muitos irmãos católicos se prendem a esse texto e falam: está vendo? Não há problema em seguir tradições. Só que qual é o problema desse raciocínio? Nós podemos até seguir tradições, desde que sejam tradição nossa, tradição dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos tiveram contato ocular com Cristo. Eles falam em primeira pessoa. Eles falam daquilo que eles viram. Não é um telefone sem fio.
E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que o telefone sem fio, ao longo da história, vai se deturpando. Então, todas as doutrinas sobre Maria, por exemplo, quando você olha a cronologia, elas iniciam a partir do século II. Século II, alguém falou, olha, eu não sei se Maria morreu. Só existe esse comentário. E aí no século II alguém fala, eu acho que Maria não morreu. E aí no século IV alguém fala, Maria ressuscitou. E as coisas vão indo. Até chegar no século XIX que o Papa promulgou Maria como eternamente virgem. Então existe uma cronologia. Isso são tradições. Agora, nós voltamos à raiz. Nós seguimos a tradição dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos falam aquilo que eles viram Cristo falar, que eles ouviram Cristo falar. E nós estamos centrados em Cristo, porque Cristo é Deus. Ele é Deus. Ele não era homem. Por isso que nós nos focamos em Cristo. E a melhor forma de se focar em Cristo é focar na Escritura, naquilo que os discípulos escreveram, porque eles foram testemunhas oculares. Século II para frente, são discípulos dos discípulos, discípulos dos discípulos dos discípulos, e o risco disso se perder é muito grande. Por isso nós seguimos, os próprios apóstolos eles não deixam aberto, não é qualquer tradição, é tradição nossa. Se apeguem àquilo que nós ensinamos, não o que as pessoas estão ensinando, porque nós ensinamos aquilo que ouvimos de Cristo. E Cristo é o centro. Cristo é o centro. E isso acontece não só dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Protestante também existem tradições humanas. Se você pegar a teologia da prosperidade, ela é uma tradição humana, que surgiu basicamente do século XV para cá. Começou no século XV com o Renascimento, com a Reforma Protestante. Os reformadores começaram a ter uma outra visão sobre dinheiro, porque eles estavam respondendo a uma visão católica de uma visão de pobreza. E aí abrem-se as portas para no século XVIII, XIX, vir o movimento pentecostal e instaurar a teologia da prosperidade dentro da igreja. Só que isso são tradições humanas. A regra é clara, desde o princípio. Não acumule tesouro na terra. E nós seguimos a tradição de Jesus. Não tradição de pastores, de papas. Nós seguimos a Cristo. Porque Cristo é o centro. Pastores e papas são homens falíveis, como nós. Nós seguimos a Cristo. E por que nós temos dificuldade em viver centrados na Escritura? Por que nós temos dificuldade em viver a nossa vida, em adequar toda a nossa existência à Escritura? Eu acho que por causa do nível de exigência. Deus, Ele exige uma vida de santidade e a exigência é muito alta. Por isso nós temos dificuldades. Pensa comigo, quando a gente se converte, a mensagem da conversão é negue-se a si mesmo. E nós crescemos numa cultura onde o homem é o centro, então faça o que você quer. O nosso ego é massageado desde a infância. E quando a gente encontra com Cristo, a mensagem é negue-se a si mesmo. Isso já é o primeiro baque que nós sofremos, quando a gente tem encontro com o Cristo da Escritura. E aí, depois que você se converte, se você ainda não é casado, você tem que esperar o seu cônjuge em santidade. Porque o sexo foi criado para o casamento. E nós vivemos numa cultura altamente sexualizada. É estímulo toda hora, em todo lugar, em todos os meios de comunicação. E aí nós temos que esperar nossa esposa em santidade, nosso cônjuge em santidade. E aí quando a gente faz um vestibular, a gente tem que escolher uma profissão baseada naquilo que ele nos criou para fazer. E não naquilo que está em alta no mercado, ou naquilo que dá mais dinheiro. Isso já é muito mais difícil. E aí o negue-se a si mesmo vai se multiplicando. E a mulher tem que se submeter ao marido como se submete a Cristo. E o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja.
E aí nós vamos aumentando o nível de exigência. E a gente tem que fazer exercício e cuidar da alimentação, porque nós somos templo do Espírito Santo. A gente não pode viver de qualquer maneira. E nós temos que criar filhos parecidos com Jesus, não parecidos a nós, não para nós, mas para Cristo. E a gente tem que cuidar dos órfãos, e nós temos que congregar semanalmente, e ser afiado com os irmãos, como pedras que vão se lascando. E nós temos que ofertar, irmãos, e a lista é muito grande. O nível de exigência que Deus espera de nós é muito grande. E é por isso que nós temos dificuldade em viver centrados na Escritura. E só que o que Deus fala, a lei de Deus, ela vem para nos proteger. Tudo que Deus fala para nós é para nos proteger de nós mesmos e do mundo, de tudo que há no mundo que não pertence a Ele. Então a lei de Deus é para nos proteger, é para proteger a vida, não é para tirar prazeres. Deus não é um estraga-prazer. Deus não está lá, eles gostam disso, vou proibir. Não é assim que funciona. A lei de Deus é para a proteção da nossa vida, e ela é boa. A gente só precisa readequar aquilo que nos dá prazer. Aquilo que nos dá prazer tem que ser aquilo que Ele quer, e muitas vezes não é. Então a gente precisa readequar o ponteiro que está dentro de nós, que foi influenciado pela queda, que está desregulado. A gente precisa regular os nossos amores a Cristo. E aí quando a gente regular, nós vamos sentir prazer no que Ele sente prazer. E eu queria ler 2 textos finais. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Jesus fala para a gente o seguinte, porque muitas vezes nós somos religiosos, muitas vezes nós nascemos num meio cristão, nossos pais às vezes sempre nos levaram para a igreja, para a missa, para culto, e a gente cresce num meio religioso e achamos que está tudo bem. E Cristo fala o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: por que você se diz cristão, protestante, católico, seja qual for o título que você se dá, se você não faz o que eu digo? Por que você tem uma capa religiosa, mas não me obedece? É isso que Jesus está falando. E outro texto, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Jesus termina nesse mesmo contexto. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou o reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, falar, qualquer pessoa fala, mas fazer, só aqueles que encontraram de fato com Jesus, e que se renderam ao senhorio dele. E é por isso que eu costumo dizer que, quando Jesus voltar, no grande dia, quando a gente estiver diante do tribunal de Cristo para prestar contas da nossa vida, nós vamos ser julgados por um vídeo sem áudio. Por quê? Porque o que a gente fala não tem nenhuma relevância para Jesus. O que importa para Ele é o que a gente faz. Por quê? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só os que fazem a vontade do Pai que está nos céus entrará no reino de Deus. Então Deus vai passar um vídeo sem áudio, e aí todas as nossas atitudes vão ser avaliadas, não por aquilo que a gente faz, mas pelo que nós fazemos no dia a dia, de segunda a segunda.
Todas as nossas motivações se expressam através daquilo que a gente faz, não através daquilo que nós dizemos, não do que sai da nossa boca. É por isso que nós temos que nos render a Cristo. Por isso que nós temos que devotar toda a nossa vida ao Cristo, porque Ele é uma pessoa. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma doutrina filosófica. Jesus é uma pessoa. E a nossa vida tem que estar centrada nessa pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus. E eu queria te convidar a orar para que nós consigamos nos libertar da religiosidade. Porque às vezes nós falamos muito Senhor e Senhor, mas não fazemos o que Cristo quer que nós façamos. Talvez você cresceu num meio religioso, talvez você cresceu num ambiente de igreja protestante, seja de igreja católica, mas a sua vida na segunda-feira ela é diferente daquilo que nós apresentamos aqui no domingo. Eu queria te convidar a abandonar esse teatro. Eu queria te convidar a orarmos sinceramente para que nós vivamos de fato centrados em Cristo, na pessoa dele. Porque no grande dia, tudo que a gente fala não terá nenhum valor, mas apenas aquilo que a gente faz na segunda-feira. Isso é o que tem valor para Jesus. Então eu te convido a orar. Faz-se ouvir